Vocês estão com frio? Hoje nós vamos fazer uma aeróbica. Sim, o frio vai passar, tá bom? Próxima quarta-feira nós vamos trazer um professor de ginástica. Vamos fazer uma aeróbica para o frio passar. O nosso tema é esse aqui, ó. As lições do deserto, Deuteronômios 8. Vamos investigar mais alguns versículos de Deuteronômio 8, para a gente aprender mais lições do deserto. Vamos orar para dar início? Senhor, obrigado pelo dia, está chegando ao final, Senhor. Damos-te graças pelas maravilhosas bênçãos derramadas, pelos momentos difíceis, pelos momentos bons, pelos bons pensamentos que tivemos e porque estamos aqui, prontos para aprender mais do Senhor. Dá-nos, Senhor, entendimento das Tuas coisas, percepção e, principalmente, desejo de crescer nas coisas do Senhor. Obrigado por esse tempo juntos, obrigado pelo frio e o agasalho que nos dás. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Com a palavra a vocês. A igreja pode acompanhar a primeira vez, e aí na segunda vez vocês podem entrar com as meninas, tá bom? Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, Tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, Tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, Tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, Tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante Ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Nas noites mais A igreja pode se levantar e cantar com a gente. Na escuridão da alma, Tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, Tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, a cada instante, Tua graça me basta. Na imensidão do mundo,
profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará.
conhecer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu espero em ti, eu espero, eu te adoro, Deus de amor, Deus de amor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus de amor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus de amor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus de amor. Amém. Obrigado, irmãs. Irmãos, nós precisamos sempre lembrar daquilo que Deus já fez. Aproveitando um pouco a letra do cântico, que reflete Jeremias, lá em Lamentações, nós precisamos mesmo do exercício, né, da lembrança, da memória. A nossa mente foi criada para pensar as coisas a partir de Deus. Só que nós fomos contaminados por outros pensamentos, na verdade por uma outra estrutura, que pensa a realidade não mais a partir de Deus. Então, sempre será uma luta a gente controlar os nossos pensamentos, a gente dominar a nossa maneira de pensar. Quando a gente fala em deserto, né? E a música, ela, tantas lutas, tantas dores, no deserto pareço estar. Ela está refletindo mesmo esse ensino bíblico, de que de certa maneira nós enfrentamos lutas num ambiente onde é inóspito, não propício à vida, à manifestação da vida. Quando a gente fala aqui em deserto, há pouco a gente estava conversando, lembrando que os nossos irmãos lá do passado, eles não andaram no deserto do Saara, aquelas areias brancas, né, que você olha uma montanha. Não, eles andaram num lugar inóspito, num lugar onde a vida é difícil. Essa é a ideia de deserto ali, da caminhada do povo judeu. Um lugar onde a água é difícil, embora haja vida num certo aspecto, os animais do deserto, as serpentes, os escorpiões, olha o tipo de vida que tem no deserto. Então é assim, é um lugar onde a vida se desenvolve de uma maneira difícil. Foi nesse deserto que Deus, através das lições que deu ao seu povo, preparou o seu povo para habitar em Canaã. É bem curioso como Canaã, ela faz um contraste com o deserto. Canaã faz mais contraste com o deserto que com o Egito, num certo sentido. No deserto, um lugar ruim para a vida, inóspito. É difícil viver no deserto. E Canaã é a terra que mana leite e mel. Olha só que coisa curiosa, nós temos a distinção, mas Deus prepara a gente para a terra onde mana leite e mel nos momentos de deserto. É muito importante que a gente aprenda esse modelo e aprenda a aprender no meio desse modelo. Eu acho que essa é que é a grande questão. Passar pelo deserto não é uma grande glória em si. Eu passei por um grande deserto.
minha vida foi difícil. Vocês já viram como é que são os nossos testemunhos, né? Ah, minha vida foi bem difícil. Foi, olha, passei por isso, passei por aquilo, mas Deus me deu Canaã. Eu acho que seria muito interessante que a gente começasse a refletir. A minha vida foi difícil e no momento difícil eu aprendi isso. Então, trazer à memória é trazer para o seu pensamento, trazer para a sua maneira de pensar, de que maneira Deus está usando o deserto para te ensinar. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 8. Nós já lemos os versos de 1 a 3, vamos só repetir esses versos para a gente novamente tomar contato com essa palavra. Verso 2 diz, recordar-te-ás. Olha só a expressão que tem a ver com memória, tem a ver com lembranças e tem a ver principalmente com o exercício da mente. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Primeira coisa, todo o caminho. Não foram só alguns momentos que foram importantes, mas todos aqueles momentos, todos os momentos do deserto foram momentos importantes. A primeira coisa, então, que se destaca é que o deserto tinha uma função. O deserto não é um acontecimento fortuito, por acaso. O deserto tinha uma função na vida do povo de Israel. E essa função, ela foi dirigida por Deus. Porque quem fez o povo peregrinar nesse deserto, que guiou o povo, foi Deus. Olha as experiências. Verso de número 2. Deus te guiou no deserto para te humilhar, te provar, para saber o que havia, o que estava no seu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Então era Deus que estava fazendo a obra, Deus que estava provando, Deus que estava guiando, Deus que estava humilhando, Deus estava preparando o coração de Israel. Então, o que Deus está pedindo no capítulo de número 8 de Deuteronômio é que esse povo reflita sobre isto. Reflita sobre todos os acontecimentos do deserto. E é lógico, Deus está destacando aqui, através de Moisés, está destacando os momentos difíceis. Alguém lê aí o verso 3. Quem é que está com o microfone? Lê aí, por favor. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, Deus vai começar a tornar claro, primeiro, o que está no seu coração. Se você realmente obedece a Deus, se você ama a Deus. E em segundo lugar, Deus está mostrando para você quem Ele é. Veja, Ele deixou ter fome, mas Ele também deu maná. Nenhum de nós passa um deserto sem ter maná. Todos os nossos desertos têm maná. Todos os nossos momentos difíceis têm também socorros do Senhor, ou não tem? Ou alguém nessa vida só passou por momentos difíceis? Não teve nenhum manazinho caindo lá na sua horta? No seu deserto nunca caiu maná? Sim ou não? Sim. Lógico. Porque Deus sabe que nós precisamos de vez em quando um maná, né? Então assim, veja, experiências boas e ruins, elas se somam para nós sabermos quem é o nosso Deus. Meus irmãos, nós que criamos filhos, nós tentamos dar de tudo para os nossos filhos não sentirem as durezas dessa vida. É ou não é? Só que não tem jeito, né? A gente não consegue impedir tudo, ou consegue? As minhas meninas têm um privilégio que eu não tive. Elas só andam de carro. Mas nós estamos chegando à conclusão que está na hora da Laila aprender a andar de ônibus. E ela ficou muito feliz outro dia, veio da escola de ônibus, metrô cheio, foi uma aventura. Mas já vai deixar de ser feliz e aventureiro e vai começar a ser um negócio, poxa, que difícil, pai, não tem jeito de você ir me buscar.
né? A gente tenta impedir, né, que eles sofram. É natural, a gente se condói pelos nossos filhos. A gente tenta criar um ambiente onde a vida seja fácil. Já paguei. Onde a vida seja fácil. A gente tenta criar uma Canaã para eles. Mas temos que admitir que nós não vamos conseguir sempre. Algumas vezes eles também vão passar por desertos. E assim, irmãos, a gente aprende. Então, o que Deus está mostrando para o seu povo é que o deserto, ele não deve ser um momento vazio de aprendizado. Não é só um momento de sofrimento. Você não pode encarar o deserto apenas do ponto de vista do sofrimento e ficar apelando para Deus só do ponto de vista de quem vai te socorrer. Porque a gente tem essa tendência, estou num momento de deserto, Senhor, quem poderá me socorrer? Aí a gente só repete aquele salmo, né? O Senhor é meu auxílio, meu escudo. Como é que é o Salmo 46, gente? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E a gente apela sempre para esse recurso, nos vitimizamos, porque estamos no deserto, e ficamos aqui, Senhor, vem aqui atrás da gente para socorrer a gente. E o que Deus propôs para Israel, e agora está propondo uma reflexão, é que Deus estava trabalhando em meio ao deserto. O deserto não era um vazio. E não deve ser um vazio. Ainda que a gente clame pela salvação, pelo socorro, porque não é proibido clamar por socorro. Mas que a gente não se vitimize. Estou aqui no deserto. Vamos lá em Lamentações capítulo 3. Gente, eu tenho uma dificuldade muito grande, eu repito muitas coisas para chegar no ponto, né? Um dia eu vou aprender a não fazer isso. Tá? Mas por enquanto, hoje eu não aprendi ainda, tá? Lamentações, capítulo de número 3. O texto que vocês cantaram. Lá, verso de número 17, afastou a paz de minha alma, esqueci o bem, então disse eu, já pereceu a minha glória, a minha esperança, lembra-te da minha aflição, do pranto, do veneno, do absinto, minha alma contínua nos recorda, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que ele trouxe à memória é o amor do Senhor, as misericórdias do Senhor que não tem fim. Ótimo, ponto, legal. Mas ele não está só se vitimizando. Ele não está aqui, coitadinho de mim, ainda bem que Deus é misericordioso, vai me salvar. Olha o que ele diz mais para frente, no verso de número 38. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para o Deus nos céus, dizendo, nós pecamos, nós prevaricamos, fomos rebeldes, e tu nos perdoastes. E tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, sem piedade nos mataste, de nuvem te cobri. Então, ele não fica lá, Senhor, nós sofremos muito no deserto. Ele vai e diz para Deus, nós entendemos que nós pecamos. Nós entendemos que aquela situação não acontecia num vazio. Então, ele tem uma reflexão que Deus é o meu socorro, mas ao mesmo tempo, em meio às dificuldades, eu tenho que aprender algumas coisas. Nós falamos aqui lá na outra aula, né, no outro encontro nosso, que nem sempre nós passamos no deserto porque pecamos. Algumas vezes o deserto é preventivo. É o Deus que nos guarda de tropeçar. Foi Judas quem disse isso, né? Ao Deus que nos guarda. Ele previne, ele nos ensina para que no momento que a tentação vier, nós saibamos como vencê-la. Mas muitas vezes também é porque nós pecamos. Não, nunca é sem motivo, num vazio de motivos. De um jeito ou de outro, o Senhor pede para a gente que a gente reflita sobre o que está acontecendo no deserto. Por que Ele está nos levando ao deserto? Então, o deserto não deve ser um vazio,
o deserto deve ser um momento de grande aprendizado. Por isso eu vou insistir, nós sempre temos que aprender as lições do deserto. Semana passada nós vimos algumas, e hoje, voltando lá para Deuteronômio 8, nós vamos continuar no texto. Nós vamos continuar no texto com mais algumas lições. Alguém lê para a gente o verso de número 4 e 5. 4 e 5. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Ele pontua, além de falar do maná, ele pontua sobre as vestes e sobre os pés. Gente, eles não tinham problema de inchaço nos pés, né? Hoje a gente, por muito pouco, está com o pezão desse tamanho, né? Deus, olha, e eles andaram muito. E parece que eles não tiveram varizes por isto. Parece que isso não os afetou. E eles andaram num lugar inóspito, cheio de pedras. Por causa da coluna de fogo à noite devia ser frio, por causa da nuvem devia ser calor. Deus estava cuidando deles. E Deus estava mostrando o seguinte, que a disciplina, olha, e Ele estava cuidando, mas ao mesmo tempo disciplinando. E Ele não separa essas coisas, cuidado e disciplina. Disciplina não deixa de ser parte do cuidado. E Ele não deixa de cuidar de nós porque Ele está nos disciplinando. A primeira coisa é a gente não pode perder essa perspectiva, né, de que precisamos que Deus nos discipline, porque é parte do modo como Ele cuida de nós também. Já viram? Sempre tem aquela pessoa que fala assim, eu tenho muito medo de como a mão de Deus vai pesar. Eu também tenho. E eu acho que é sensato ter medo. Não acho que seja errado. Mas a mão de Deus não pesa para destruição sobre nós. Ainda que aparentemente pareça difícil. Abra lá em Hebreus, né? Hebreus 12. Vamos ver isso juntos? O escritor aos Hebreus, que o Eldo acha que é Paulo. É isso, Eldo? Você acha que é Paulo, não acha? Acha que é Paulo. Eldo está quase escrevendo uma tese defendendo que era Paulo, né? E muita gente vai apoiar você, Eldo. Muita gente boa, inclusive. Me parece até que Calvino achava alguma coisa assim. Hebreus 12, verso de número 9. 9 até o 11. Alguém lê para a gente? Vai lá, passa aí o microfone para alguém ler. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus disciplina. Você foi até o 11 já, Eldo? Vai até o 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. É assim, vamos ser bem transparentes aqui na nossa meditação. Enquanto a gente está sofrendo momentos de deserto, a impressão que dá é que não tem bem nenhum nisso, né? Estou sofrendo tanto, está difícil, e especialmente quando ele se prolonga, né? Quando a luta se prolonga, a gente começa... Porque enquanto está no começo, o amanhecer vem a alegria. Só que já passaram vários dias. Mas a palavra do Senhor fala assim, olha, entendam isso. Coloquem na mente de vocês que aquela disciplina, aquelas correções, aqueles ajustes de Deus,
mesmo que não pareçam um motivo de alegria, eles têm um final. Sempre a Bíblia aponta um final e sempre o final traz um resultado de esperança, um resultado de paz. Como é que termina aí o versículo? Ao final, pacífico, fruto de justiça, que é uma mudança no seu comportamento, que torna você uma pessoa mais justa, no caminho mais certo. A ideia de justiça, ela é dupla, ela tem a ver com aquela justiça que Jesus Cristo faz do pecado, mas é muito comum a palavra justiça ser aplicada aos caminhos que nós fazemos, a retidão dos nossos caminhos. Fruto de justiça, caminhos de justiça. E aí, a ideia de caminhada, se você for lá no capítulo 12, logo no início, é correr com perseverança. Só que de vez em quando a gente não corre, né? A gente corre na direção errada. Ele fala, não, mas aí ele disciplina, ele pega os joelhos que estavam meio caídos, põe de pé e você volta para o caminho. Voltando a Deuteronômio, você vai ver então que ele diz assim, sabe, pois, no teu coração, que esses processos são processos de amor. Disciplina é um processo de amor. E isso você tem que saber no seu coração. Ou seja, você tem que aprofundar no seu entendimento a respeito de Deus, que Deus te ama. E que Ele nunca, jamais te abandonará. Que Ele nunca, jamais fará algo que não seja em benefício teu. Porque Ele ama o seu povo. Ah, mas Ele te humilhou, te deixou ter fome. Que história é essa de amar desse jeito? É que a gente tem uma ideia de amor só de coisas positivas, né? Amar é só fazer o que é positivo. Mas na prática a gente sabe que algum amor é de disciplina, que a disciplina também é amor. Sim, o Isamitiba, ele tornou isso ainda mais quem ama corrige, não, Isamitiba é quem ama educa, né? E a ideia é, corrige, põe no caminho. Isso é bíblico, né? Se você ama seu filho, não afaste a vara da correção. Amor não é algo que a gente deve entender como receber qualquer coisa e sempre ela positiva, só agradar. O amor não é só agradar uma pessoa. O amor é também manifestar a necessidade de colocar a pessoa no caminho certo. Assim a gente faz com filhos. Assim Deus faz conosco. Aliás, Deus tem que fazer isso muito com a gente. Porque a gente tem uma tendência muito grande a perder o rumo. Se Deus não nos alerta sempre. Eu pergunto para você, o que você prefere? Que Deus te discipline e te mantenha no caminho? Ou que Deus passe a mão na sua cabeça e você se perca por aí? O que você prefere? Você prefere disciplina? Senhor, você ouviu o que ele falou? Ele prefere, hein? Faz favor. O que você prefere, Eldo? Ó, Senhor, você ouviu o que ele falou, né? É lógico que a gente tem que preferir a disciplina. Lógico que a gente tem que preferir andar com Deus. A gente não prefere o sofrimento. A gente prefere o amor que tem na disciplina. Não tem que entender isso. O amor que se revela na disciplina. Porque se o pai não ama o filho, não disciplina. Lá em Hebreus, diz assim, qual pai que ama o seu filho que não disciplina? Se estáis sem disciplina, é porque não sois filhos. Sois bastardos. Ele não se importa. Mas Deus se importa conosco. Então, a lição do deserto sobre o momento é que você tem que pôr no teu coração, verso 5, sabe, pois no teu coração que esse é um processo de amor.
é um processo de amor que tem que produzir alguma coisa, né, gente? Porque também não é só a gente, eu estou sendo disciplinado porque é um processo de amor. É um processo de amor que tem que me fazer acordar. Leia aí alguém o verso 6 e 7, por favor. De Deuteronômio 8. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Depois você pode ler os versos 8, 9 e 10 e você verá que é só coisa boa, tá? Assim, então, olha só. Deus te disciplina, você tem que entender que essa disciplina é amor, porque essa disciplina do amor vai ensinar a você a obediência. Óbvio, disciplina tem como objetivo nos ajudar a obedecer. Porque a obediência, você já conhece aqueles textos famosos, a obediência, se obedeceres, atentamente ouvirdes esses mandamentos, o que vai acontecer? Estas bênçãos virão e te alcançarão. Serás bendito no campo, bendito na cidade. Deuteronômio 28. Sabem disso, não é? Então, a obediência, ela vai trazer sobre a sua vida a promessa das bênçãos de Deus. Olha, vamos entender. O objetivo de Deus não é nos disciplinar. A disciplina é o meio para o objetivo. O objetivo de Deus é nos preparar para isso aqui, ó. Você sabe que nem todo mundo está preparado para receber bênçãos de Deus? Sabiam disso? Todo mundo quer, mas nem todo mundo está preparado para receber bênção. Você acha que, por exemplo, vamos falar uma bênção de Deus. Dinheiro é uma bênção de Deus? Dinheiro é uma bênção de Deus? É uma bênção de Deus? É uma bênção de Deus, Isaac? Dinheiro? Sim. Sempre. Sempre. Deus abençoa o rico, abençoa o ímpio. Tudo vem de Deus, não é isso? Todo mundo está preparado para receber essa bênção? Não. Lembra o que Agur disse sobre a riqueza? Não me des nem a riqueza nem a pobreza. É porque, estando rico e farto, eu não te abandone. Então, Agur entendia o seguinte, que ele não queria ser rico e farto para não correr o risco de errar, de não estar preparado para a riqueza. Deu para entender? Porque talvez, tendo dinheiro demais, ele fosse se envolver muito mais e se envolver e amar muito mais as coisas materiais. Talvez isso estivesse passando na cabeça de Agur. Então, pelas palavras de Agur, nem todo mundo está preparado para viver na pobreza, nem na riqueza. Ele, Agur, falando de si mesmo, ele diz assim, Senhor, eu estou aqui, as entrelinhas de Agur, eu não estou preparado nem para a pobreza, nem para a riqueza. Dá o pão que eu preciso, para eu não ficar rico e te abandonar, e não ficar pobre demais e blasfemar. Então ele estava fazendo uma análise dele, e sendo muito honesto diante de Deus. Eu não estou preparado para ficar rico, Senhor, mas também não estou preparado para ser pobre. O apóstolo Paulo já era diferente. O apóstolo Paulo, tanto sei viver com muito, como viver com pouco. Todo mundo é igual? Não. Qual que é o ideal? Viver bem sempre, né? Eu acho que o ideal ali, no caso, apóstolo Paulo. Agur nos ensina uma coisa muito importante. A moderação. A moderação, ela é sempre muito bem-vinda. Mas para a gente aprender a moderação, ser moderado, existe um caminho. Eu acredito, vou tentar entender esse texto aqui. Deixa eu só completar essa frase. Vou tentar entender esse texto. Israel, quando estava no Egito,
Vamos pegar o Israel no Egito. Quando eles estavam lá penando para construir pirâmide e teve que fazer o trabalho dobrado de tijolos, eles choraram e reclamaram com Deus. Deus veio e tirou eles do Egito. Quando eles estavam no deserto, o que eles lembraram do Egito? Dos tijolos? Eles lembraram da fartura. Olha que coisa interessante. Eles choraram por causa da dificuldade, mas queriam voltar para o Egito por causa da fartura. Eles viviam em dois polos tão distantes. O deserto, para mim, ele veio preparando o coração dessas pessoas para entrar numa terra que emana leite e mel e saber usufruir o melhor, talvez com moderação. Certo. Aprender a obedecer e as bênçãos, né? Aí você citando o texto de Paulo, eu estava pensando se essas bênçãos não é a bênção da própria obediência em qualquer circunstância, assim, como é que podemos dizer? Eles aprenderam a viver numa obediência tal que eles poderiam desfrutar. A bênção em si não é a terra, mas é você desfrutar dessa obediência, entendeu? Porque eu não sei se sempre a gente vai poder associar a obediência com uma bênção. Às vezes a gente pensa em bênçãos materiais, né? Na verdade, aqui o texto ele aponta para as bênçãos da terra. O texto sempre fala assim, numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais, terra de trigo, de cevada, de vides, figueiras. Então, ele associa para eles, para o viver daquele povo, o povo está num deserto, não dá para plantar um pé sequer. E eles estão indo para uma terra onde, até a expressão do seu mana, leite e mel, veja, é uma coisa, é figurado, não é isso? É o que a gente, na verdade, na teologia, a gente chama de shalom, que é paz. É o shalom de Deus. É para viver numa condição de vida onde as coisas, a vida em si se enche de paz. Eu acredito também que a gente possa entender a obediência como um caminho para isso, que a obediência em si, ela não é um final. Eu obedeço a Deus porque amo a Deus. A grande bênção é eu aprender a amar a Deus. Porque o que é a lei? A lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Obedecer a lei é fazer o que na prática? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando eu amo, eu aprendo, a obediência é o meu aprendizado de amor a Deus. Como eu falei domingo lá no mandamento, né, nesse aprendizado de amor eu aprendo a viver com o que eu tenho. Não precisa necessariamente chegar lá na terra e está brotando, olha, manando leite. Está saindo da terra o leite. Não era essa a ideia. A ideia de que havia um shalom, uma terra onde o coração se enche de paz. Só que para o coração estar cheio de paz, para o coração desfrutar dessa paz, ele precisa aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Ai, gente, deixa eu tentar melhorar. Vou tentar melhorar para vocês o que eu penso. A grande bênção é o amor da vida. Eu aprendo a amar a Deus sobre todas as coisas, é a grande bênção da vida. O povo está saindo do deserto, da experiência do deserto, e indo para Canaã. Qual é a grande bênção que o povo receberá em Canaã? Qual que é a grande bênção de Canaã? Por que foi que eles saíram do Egito? Qual foi a proposta? Poder adorar a Deus. Então a grande bênção de Canaã é que era uma terra onde Deus seria adorado. E é só uma expressão de servido e amado. A verdadeira adoração implica em verdadeiro amor a Deus. Eu não adoro a Deus só porque eu faço um culto. Eu adoro a Deus quando eu faço o culto por amor
a Ele. Aí eu verdadeiramente o adoro. Um bom exemplo é Isaías 29, 30. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Há palavras de honra para mim, mas não há amor. Então aquela não era uma adoração verdadeira. Eles faziam coisas que tinham aprendido. Então a grande bênção de Canaã é que o povo chegaria em Canaã e em Canaã haveria verdadeira adoração. Tá? Então esse é o entendimento que eu tenho. Só que para eu amar a Deus, o que eu tenho que aprender? Onde é que eu aprendo o amor a Deus? Na lei. Mas eu só amo a Deus aprendendo a lei, só aprendendo a lei? Não. Eu tenho que ouvir e praticar. Aí é a ideia de obediência. E aprender a obediência no deserto. Gente, quando o povo entrou em Canaã, a terra era boa mesmo? Era. Eles foram lá espiar a terra, e eles viram os camaradas carregando um cacho de uva em 2 pessoas. Gente, hoje eu fui à feira, e cacho de uva é desse tamanho. Desse tamanho. Só o preço que é para 2 pessoas. Mas o cacho de uva não é para 2 pessoas carregar. Mas foi o que eles viram. A terra era boa. Só que quando eles entraram em Canaã, eles amaram a Deus de todo o coração? Não. No livro dos Juízes, eles desobedeceram. Então, toda aquela bênção de Canaã não foi desfrutada. Eles viam um cacho de uva, em lugar de pensar em Deus, em quem que eles pensavam? Neles. Eles plantavam e tinham grandes colheitas, em quem que eles pensavam? Neles mesmos. Por isso, então, a terra ficou infestada de maldade, discórdia, afastamento de Deus e mais provações. Canaã virou um deserto para eles. Continuou, né? Continuou um deserto. Ou seja, no final das contas, eles não entraram em Canaã. Eles só entraram no espaço físico, mas não no Shalom. Então, a proposta é que a gente aprenda a desfrutar de Deus. A amar a Deus. E como Paulo disse, pelo que Deus é e não pelo que Ele faz somente. O que Ele faz só aumenta a nosso amor pelo que Ele é. Então, a minha ideia é de que o deserto é um grande lugar para a gente aprender a amar a Deus. Só que o ímpio, quando está no deserto, ele blasfema de Deus. Não blasfeme de Deus no deserto. No deserto aprenda. E então volto aqui a dizer, volte a considerar isso para você amar a Deus. Para você desfrutar de cada momento da sua vida, o melhor que Ele tem. O melhor de cada momento, até dos momentos ruins, é que nós saiamos dele, de cada um desses momentos, amando mais a Deus. Posso usar o seu exemplo, que você me deu agora há pouco? O Daniel está dizendo, né, que ele casou com a Natália, não queria fazer você sofrer, Natália. Já é um sofrimento, que ele sabe que já é um sofrimento, viver ao lado do George Clooney, né? Mas assim, ele falou assim, eu não queria fazê-la sofrer, mas logo que eu perdi, a minha moto foi roubada, eu fiquei 3 meses, é isso? Sem trabalho. Foi difícil, foi bem difícil. Aí a gente estava aqui tentando
tentando trazer à memória o que é que pode dar esperança, né? Aí ele falou que você ajudou muito ele. Você está falando, olha, ela é muito madura, deu muita força. E eu acho isso, e é isso que tem que ser mesmo um casamento. Aí nós estávamos aqui tentando trazer à memória o que é que pode dar esperança. Se o Daniel não tivesse passado por esse momento difícil, e ele tivesse ficado muito rico naquele momento, não, agora eu não perdi a moto, eu, pelo contrário, já comprei 3 e estou ganhando 3 vezes mais, que agora eu tenho outros motoqueiros trabalhando com a minha moto e tal. Ele não teria conhecido no casamento dele uma face que é muito melhor que a face daquele casamento inseguro. Será que ela está comigo só porque eu estou bem de vida? Deu para entender? Deus sempre produz vida onde parece que só tem deserto. Se você souber, se você trazer à memória, se você colocar no coração a disposição de aprender, e se você tiver um pouco de sensibilidade para as coisas que verdadeiramente têm valor, você vai descobrir coisas maravilhosas. Aí, o Eldo. Eldo, quer contar uma? Fala aí. Eldo, vamos, o Eldo, os irmãos conhecem bem a história do Eldo, né? Talvez não toda ela, né? Eu conheci o Eldo, ele vendia coisa de carro, peças para automóveis, né, Eldo? Você lembra? Lógico que você lembra, né? Vocês lembram desse fato que o Eldo vendia peças para automóveis? Eu lembro. Inclusive, quando ele fechou a firma, a casa dele ficou cheia de peças de automóveis. Lá. Tinha até um almoxarifado lá. A Fátima, do lado do Eldo, todo esse tempo. Quantos anos, Eldo? Não, quantos anos já faz isso? Mais de 10? Põe 10 nisso, Eldo. Você tem bem mais de 10 anos. Eu encerrei a firma lá foi em 90. 20 e poucos anos. Você nasceu em 1990. Tá vendo? Vem cá. Quando a gente olha para trás e fala assim, poxa, às vezes a gente não percebe o quanto a gente é abençoado. Eu percebo, pastor, que eu vejo Deus mais no meu dia a dia, nas pequenas coisas que eu preciso dele, do que nas grandes. Sim. Que às vezes é coisa tão mínima, mas que você precisa dele para resolver aquela coisa mínima, que você pede e você tem a bênção de ser respondido por aquilo, de responder por aquilo, né? Mas eu ainda vou para mais além. Se hoje ele refletir e falar assim, eu não tinha percebido a bênção que eu tenho do meu lado. Mas que agora, olhando para o deserto, eu percebi que eu tinha maná todos os dias. Se o povo de Israel lembrasse que teve maná todos os dias, se o povo de Israel meditasse, gente, nós não trocamos de sandália. Se a gente começasse a perceber, aí sim, coisas pequenas, né? A sandália do pé. Mas olha o significado disto. Que Deus soube preservar valores com os quais a gente não pode viver sem. A gente pode viver sem dinheiro. Pode viver com pouco dinheiro. Mas a gente não pode viver sem alguns valores. Aí o nosso amor a Deus é assim, Senhor, o Senhor não me deu dinheiro, o Senhor não me deu isso, não me deu aquilo, não me deu aquilo, mas o Senhor me deu uma mulher fiel. Enquanto, desculpa falar, não queria tocar em coisas trágicas. Gente muito rica, a mulher corta o cara e põe dentro da mala. E tinha tudo, hein? Vocês sabem, né? Tinha tudo. Ele também não valorizava, ele tinha outras mulheres. Então, vamos aprender lições.
Deus sempre tem maná no deserto, a sandália não gasta, mas para a gente começar a ter sensibilidade para encontrar esses valores, a gente precisa recordar do amor de Deus e encontrar o amor de Deus. Tenta encontrar o amor de Deus nos desertos seus. Onde é que está o amor de Deus? É o exercício que nós fizemos. Foi difícil, mas espera lá, deixa eu pensar, onde é que estava o amor de Deus? Porque o amor de Deus sempre estará lá. Você tinha comentado sobre momentos que é para prevenção, né? Sim. E há momentos em que consequência de coisas que a gente fez, né? E às vezes eu tive dificuldade na minha vida de desfrutar de paz no momento de deserto quando eram associados com consequências de atos, né? A consciência de que eu havia Sim. pecado A contra gente fica Deus. com a culpa muito intensa. Desfrutar da paz no momento de deserto nessa circunstância é mais difícil do que nos momentos em que surge uma circunstância. A gente fala, puxa, eu tô assim porque aconteceu, eu fiz tal coisa. A culpa, né? A culpa ela ela gera um processo de arrependimento, que é aquela ideia de uma mente. O problema nosso é que às vezes a gente não consegue escapar da culpa para assumir o perdão. A hora que a gente aprende como é que Deus perdoa, aí a gente desfruta do shalom. E curioso, né, que Deus perdoa demais, né? A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Só que dá uma impressão que a gente tem que fazer uma reposição para Deus. Mas só confessar, poxa, a gente quer pagar, né? A gente faz questão de pagar. Deus diz, não, quem paga é Jesus. Mas a gente fala, não, eu quero deixar o meu cheque, Senhor. Meu cheque espiritual. A gente precisa aprender a desfrutar do perdão. A obediência, então, como processo, como caminho, a disciplina, ela tem um objetivo, me levar à obediência. E a obediência tem um objetivo, me levar ao amor. É pela obediência. Obedecer a Deus não é falar, ai meu Deus, eu preciso obedecer, né, porque senão Deus vai ficar bravo. Você prefere que seu filho te obedeça porque te ama e quer te honrar, ou porque ele tem medo de apanhar? Como é que você prefere, Zé, que o Edelcio te obedecesse? Ele é obediente? Ele foi um menino obediente? Foi. Mas ele foi obediente porque ama os pais ou foi obediente porque tinha medo de apanhar? Ou as duas coisas? As duas coisas. Mas qual das duas você preferiria? É bom, né? Você falar para o filho, filho, não faz. E ele falar, pai, eu queria fazer, mas porque o senhor está falando para eu não fazer, eu não vou fazer. Não é bom isso? Agora, normalmente, o que acontece, né? Normalmente, filho, não faz. Porque se você fizer, aí ele fica, eu não vou fazer não, meu pai vai me bater. A gente tem que aprender com disciplina a amar. Então, até um bom recado para você que cria filhos, como eu. Discipline o seu filho, ensinando-o a amar você, a honrar você. Eu sou seu pai, eu te amo. E você tem que me obedecer por amor. Eu quero que cada vez que você obedecer a minha ordem, você saiba que eu estou me sentindo amado por você. Entendeu? Você chegar para lá e falar, filha, se você obedece o pai, eu quero que você saiba o seguinte, cada vez que você obedece o pai, mesmo quando você tinha vontade de não obedecer, eu me sinto amado. Eu me sinto honrado, porque você abre mão de si mesmo para me amar.
O que foi que Jesus disse? Vocês querem segui-lo? Querem mostrar amor? Negue-se a si mesmo. É a melhor maneira de amar a Deus. Fazer a obediência, praticar a obediência à lei para honrá-lo. Por isso é que ele pega o 5º mandamento como aquela transição. Quando eu preguei aqui do 5º mandamento, não sei se vocês estão lembrados, se estavam presentes, eu falei assim, olha, a casa é uma escola do amor. Se um filho aprende a amar, o pai aprenderá a amar a Deus. Né? E honra o pai com obediência. Mas não aquela obediência, tá bom, pai, eu vou fazer, porque senão o senhor vai me bater. Não, aquela obediência, pai, tá certo, o senhor é meu pai, então eu vou te obedecer. Meu pai é um homem, ele não está presente, mas ele está hoje com 70, vai fazer 75 anos. E meu pai, vocês sabem, ele trabalha. A minha vontade é que meu pai não tivesse parado de trabalhar, e a minha vontade é falar, pai, fica em casa, para com isso. Mas eu respeito, ainda que eu não concorde. Eu cheguei à conclusão de que assim, é o meu pai. Enquanto isso ele não estiver fazendo nenhuma loucura que cause mal para ele, assim, grave, eu vou honrá-lo respeitando a decisão dele. Tem coisas difíceis nisso, né? Imagina que seu pai pega o seu patrimônio da família, já vou vender tudo isso aqui e vou virar cigano. Vou viajar por aí. Aí você fala, meu Deus, meu pai surtou. Né? Mas digamos que o seu pai esteja mostrando sensatez, você não precisa daquilo, todas essas coisas acontecem. E você tem o desafio de honrar a decisão do seu pai, respeitar. Às vezes é difícil, mas quando a gente abre mão de si mesmo, a gente é capaz de fazer. Então, o deserto tem essa lição de amor. O objetivo do deserto é aprender a amar. E aí nós vamos ver a semana que vem na sequência disso, nós vamos ver, né, que quando a gente está no Shalom, tem que continuar amando. Guarda-te, não te esqueças. Quando você entrar na terra, não te esqueças. Né? No deserto eu aprendo a amar. Para aprender a amar, quando tudo também estiver bem. Ok? Alguma pergunta? Não? E aí, dá para a gente cantar de novo a música? Quero trazer a memória. Ouviu aí, Valmir? Qual é? Acorda. Ele ouviu sim, ó. Vamos ficar em pé, irmãos? Vem mais para cá, Fernando. Fica perto da gente. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu te adoro.
tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus de amor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus de amor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus de amor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus de amor. Nosso Pai, ajuda-nos a ter desperto o nosso coração para o Teu amor. E nos momentos de disciplina, nos momentos de correção, nos momentos em que o Senhor nos traz de volta para o caminho, ensina-nos a encontrar o Teu amor, para que, por causa do Teu amor, também Te amemos, Senhor, e aprendamos a Te obedecer para Te amar. Senhor, é o nosso propósito, Te amar acima de todas as coisas. Então, nós clamamos que o Senhor nos ensine. Obrigado por todas as lições que o Senhor nos dá enquanto estamos no deserto. E ajuda-nos a aprender. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Avisos para esse fim de semana, Algum aviso? Sábado agora tem o Solid Rock, né? Às 9 horas, se não me engano, 9h30 aqui. Juventude na Cozinha? Que beleza! Que horas vai ser? 19 horas. Joia. Peço a vocês que orem pelo nosso encontro de casais, está se aproximando. A Patrícia Mirandola pede oração pelo irmão do Neto, que faleceu. Oremos pela família. O Rodrigo está no velório, outro amigo deles perdeu o pai. Vamos orar. Tá bom, Patrícia. Vamos lembrar do Neto, do NA e do amigo do Rodrigo. Onde eu estava falando do... Oi? O encontro de casais, obrigado. Lembrar de orar pelo encontro de casais, está se aproximando aí a nossa data em outubro, para que Deus
esteja preparando os casais que vão, esteja preparando a equipe e fazendo a sua obra lá. Né? Tem bastante coisa para ser feita. Deus tem usado muito o Encontro de Casais para fazer uma grande obra. Então que Ele novamente use essa igreja, os irmãos, a equipe para isso, tá bom? Estou tentando lembrar. Ah, sim, eu quero agradecer o PH. A parede já está começando a ficar muito boa lá embaixo. Já viram? É outra coisa, assim, aquela cortina. Quem não viu deve descer no salão para ver a parede, né? O PH que já está pondo mão na massa. Literalmente, mão na massa, tá bom? Então há outras coisas, é um projeto simples, mas já muda. Pequenas coisas podem mudar muito a cara da nossa igreja. Eu gostei bastante, tá?